Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é aquele que conhece tudo e nada é oculto aos teus olhos. Nós abençoamos o teu servo, a sua família, o seu trabalho, o seu ministério, e damos graças a Deus por ele ser esse companheiro bem presente aqui, Senhor, trazendo a tua palavra. Que o teu Espírito esteja sobre ele, Espírito de sabedoria, de revelação, de conhecimento, de conselho, de fortaleza, de temor e tremor diante do Senhor, para ser a tua boca neste lugar, em nome de Jesus. Nós abençoamos o teu servo, abençoamos a família dele, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. A paz, igreja. Amém. Tudo bem? Diga para a pessoa que está do seu lado: que bom que você veio. Mas fala de verdade. Amém? Amém. Eu fiquei muito feliz com duas coisas que eu vi aqui. O Revival 2018 foi, acho que bênção, a pastora estava me falando. Parabéns para os jovens. Deus é sempre honrado quando você faz qualquer tipo de evento a Ele. E fiquei muito feliz com essa cruz. Essa cruz, você tem que entender mais sobre ela. E eu tenho aprendido muito sobre a cruz, o que significa a cruz. Deus tem falado muito no meu coração, e é isso que eu quero dividir um pouco com você, tá? Fica tranquilo, a gente vai caminhar com alguns versículos para a gente entender a palavra. O primeiro versículo que eu quero trazer para vocês é Gênesis 1:26, tá? Lá em Gênesis 1:26 diz assim: e disse Deus. Quando Deus disse, irmão, nem pestaneja, tá? E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então lembra disso. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Grava isso, tá? Guarda isso aí com você. Agora, a gente navegando até lá no Novo Testamento, Romanos 6,4. Lá em Romanos 6,4 diz assim: de sorte, olha que legal, de sorte, que fomos sepultados com Ele. Ele quem? Jesus. Pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos para a glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Legal aqui? Muito bem. Todos nós que passamos por um rito de batismo, né, cristão, ou seja, quando nós somos mergulhados na água, fazemos esse movimento de inserção em Cristo, que é o batismo, o que nós fazemos? Nós depositamos a nossa fé na morte de Jesus, certo? Para perdão dos nossos pecados. Guarda essa palavra também, pecados. Então, ou seja, só que mesmo depois, presta atenção, mesmo depois de nós sermos batizados, batismo no grego quer dizer inserido. Você foi inserido em Cristo, tá? A grande maioria de nós faz o quê? Volta a cometer pecados, no plural. E aí eu pergunto, por que a gente faz isso? Já que nós já fomos batizados, nós já fomos inseridos em Cristo, por que continuamos com esses pecados? Veja, o que eu tenho observado é que a maioria dessas pessoas que já estão batizadas, ou seja, inseridas em Cristo, tá, ainda continuam experimentando derrotas e recaídas. E o que eu tenho ouvido é que eles não lutam o suficiente para vencer o problema, não é? O irmão está em pecado, né? O que está acontecendo com ele? Eu acho que ele não está jejuando muito, ele deve jejuar mais, deve orar mais. Não é bem, irmão? Amém. Né? Deve frequentar mais os cultos, ou ainda, tem que ler mais a Bíblia. Ou ainda, manter distância de certos lugares e de certas pessoas. Aí não vai ter problema com pecados. Só que
Apesar de toda essa orientação, né, de nós nos empenharmos na manutenção de algumas atividades, né, ou seja, orar mais, jejuar mais, frequentar a igreja, o que acontece? Os resultados parecem ser mínimos, ou seja, daqui a pouco você está pecando novamente. Alguns ficam até desanimados, o que acontece? Acaba desistindo da caminhada, sim ou não? Luta, jejua, ora, e vai, e culto, e igreja, está abençoado pecando. Mas o que acontece? O que eu tenho aprendido? Através dos meus estudos, né, e dos seminários que eu tenho feito, que a nossa missão como cristão é de disciplinar as pessoas e levá-las a uma maturidade emocional e uma maturidade espiritual. Esse é o movimento. Muito obrigado, irmão. Então veja, olha o que diz Mateus 28:19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os, ou seja, inserindo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a nossa missão na terra. Nós levarmos pessoas a Cristo e batizarmos essas pessoas. Amém? Só que, para chegar a essa maturidade emocional, para chegar a essa maturidade espiritual, nós precisamos saber quem somos. E é isso que eu quero falar com você hoje. E a primeira pergunta, eu quero que você vire para uma pessoa do seu lado e fale assim: quem é você? Agora, eu quero que você vire para você mesmo e fale assim: quem sou eu? Quem é você? Né? Quem é você? O Evangelho, tá, que eu vinha aprendendo, que eu estava trazendo comigo, normalmente tem foco aonde, irmão? Tem foco apenas na mudança do comportamento. Ou seja, nos meus pecados, no plural. Guarda pecados no plural, você vai entender o que eu estou te dizendo. E na verdade, Deus já fez tudo o que era necessário para nós recebermos o quê? A nova e verdadeira identidade em quem? Em Cristo, através do meu pecado singular. Presta atenção nessa diferença. Olha que Jesus, foi dito lá, o apóstolo João disse em João 19:30, tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Tudo bem até aqui? Está tranquilo? Vamos raciocinar, tá? Porque é bem legal, tem que respira aí. Vamos lá. Muito bem. Temos que entender que nós não somos seres humanos. Esquisito isso, né? Sabe por quê? Porque o nosso DNA, a nossa natureza e a nossa identidade, ela é espiritual. Ela vem do Altíssimo. Então, ou seja, nós não somos seres humanos. Nós somos seres espirituais em corpo humano. Isso faz toda a diferença, meu irmão. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Você é um ser espiritual. Você não é um ser humano. Você é um ser espiritual em corpo humano. Nós vamos resolver isso aí. Presta atenção. Na velha natureza, né, a natureza de Adão, que é isso que eu quero explicar, imagine o seguinte. Imagine uma pessoa que tem dor de cabeça, tá? Tem dor de cabeça, o que acontece? Ela vai lá e toma um remédio. Uma Novalgina da minha época, né? Dipirona, toma um trem, não é? Tem uns negócios como esse, paracetamol, né? E o que acontece com a dor de cabeça? Tomou Doril, ó, mais um, né? Some, não é? Só que depois de um tempo, o que acontece? A dor de cabeça volta. E aí a pessoa toma remédio de novo. Só que chega um dia que essa dor de cabeça não passa. E essa pessoa fala assim: eu acho que eu preciso ir no médico, porque não está legal essa dor de cabeça. Aí o que acontece? Ela vai no médico e o médico fala assim: ó, vamos fazer um diagnóstico, porque já que essa dor de cabeça já está aí há mais de um mês e não passa, é bom a gente fazer um diagnóstico. E faz o quê? Uma tomografia. E descobre o quê? Que essa pessoa tem um tumor. E aí o que acontece? O médico fala: ó, seguinte, se você continuar tomando remédio, não vai sarar essa dor de cabeça. A gente precisa remover o tumor. E aí o que ela faz? O médico faz o quê? Remove o tumor. E automaticamente o que acontece com a dor de cabeça? Para. Então o que aconteceu? Quando eu retiro o tumor,
Eu estou retirando o quê? A causa do problema. E o que é a dor de cabeça? O sintoma do problema. Então são coisas diferentes. E o que está acontecendo? Quando a gente continua a tentar resolver o quê? O sintoma, pecados, tá? Ao invés da causa do problema, pecado, a gente não vai a lugar nenhum. É assim que acontece. Ou seja, ainda acreditamos que o principal problema do ser humano é o seu comportamento. Eu preciso resolver o problema do pecados do irmão. Não, precisamos resolver o problema do pecado do irmão. É bem diferente, porque é a causa do problema que nós temos que tratar. Olha, seja, em linguagem religiosa, o que eu quero dizer para vocês? O problema do ser humano é o seu comportamento pecaminoso, os pecados que ele comete. Só que não é isso, é muito mais profundo que isso. Lembra que eu falei que nós somos seres espirituais? Sim, né? Então veja, é claro que todo comportamento pecaminoso vai trazer problemas, sim ou não? Por exemplo, uma pessoa que rouba ou uma pessoa que vende drogas. É fato que se ele continuar isso, o que vai acontecer com o comportamento pecaminoso dele? Vai trazer problema para ele. Ele vai ser destruído, vai para a prisão, pode morrer. Sim ou não? Sim. Então, ou seja, nós temos o quê? Procurado a causa dos nossos problemas ou somente tentado amenizar o quê? Os sintomas desagradáveis desses problemas. Deixa eu te perguntar uma coisa. Imagina uma laranjeira. O que laranjeira produz? Laranja. Glória a Deus. Tá? É a natureza da laranjeira, sim ou não? É a natureza. Produzir laranja, ou seja, está no seu DNA. Mas é o seguinte, imagine que essa laranjeira fala, hoje eu vou produzir uva. O que vai acontecer? Nada, né, irmão? Laranjeira produz o quê? Quem produz uva? Videira. Não é? Então, ou seja, não tem como. Ou seja, não vai acontecer nada. Ainda que a laranjeira fizesse um esforço sobrenatural, ia dar laranja. Por quê? Porque é o comportamento dela. Ou seja, se você tem a natureza pecaminosa, que é o seu DNA espiritual de Adão, você irá produzir pecados. Então, se eu tenho a natureza pecado, vou produzir pecados. Está fazendo sentido? Está claro? Vamos lá. Olha aqui. O que produz pecados? Nosso comportamento pecaminoso é a nossa natureza espiritual que é morta em Adão. Pecado. Olha que legal. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Está lá em 1 Coríntios 15, 22. Olha o que diz lá em Romanos 5,12. Por meio de um só homem, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado, o que ele está falando aí? Morte. Que morte? Separação de Deus. Desta forma, a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, o que eu quero te dizer? Todos nós nascemos o quê? Biologicamente, todos nós temos essa natureza morta. Irmão, está em você. Culpa de quem? Do Adão e da Eva. Está lá, começou lá. Então, ou seja, essa natureza morta, ela está desconectada da vida do próprio Deus, que é vida. E sabemos que essa ruptura, esse romper, aconteceu quando Adão acreditou na mentira de haver a possibilidade de você ser autossuficiente e, o que mais? E independente de Deus. Então, toda vez que você acreditar que você não precisa de Deus, você vai ter problema. Você vai ter problema. Presta atenção. Outro detalhe. Lá na velha aliança, feita por Deus com os hebreus, veja, Deus fez com os hebreus, não fez com ninguém aqui não, com os hebreus. Olha o que ele diz. O relacionamento deles dependia do quê? Do comportamento. Sim ou não? Deuteronômio 28, 1. O que fala o Deuteronômio 21? Olha lá. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Ou seja, na velha aliança era comportamento. Eu tinha que me comportar bem, eu tinha que obedecer, entendeu? Senão o negócio pegava para o meu lado. Ou seja, era baseado em regras que os hebreus deveriam obedecer, senão sofriam o castigo em razão dos seus pecados.
ou seja, os seus comportamentos pecaminosos. Agora, por que os pecados da velha aliança faziam separação entre os hebreus e Deus? Olha que legal. Simples. Deus não habitava dentro deles. É por isso. Olha que legal. Deus estava entre eles, mas ainda não estava unido a eles. E como a natureza espiritual do povo hebreu não era a mesma natureza de Deus, estavam sempre em pecados. Irmão, Deus é vivo, não se mistura com gente morta. Põe isso na sua cabeça. O mesmo acontece conosco. Quando acreditamos que somos pecadores salvos, estamos de fato crendo que continuamos com a mesma natureza pecaminosa de Adão. E continuamos acreditando nas mentiras de Satanás, que não temos a mesma natureza de Deus. Quer um exemplo? Imagina o seguinte: eu chego em casa, eu e minha esposa, e aí eu chego em casa e meu filho está lavando louça. Aí eu falo, poxa, eu chego em casa, olha que legal, filho, você está lavando louça, que bacana, né? Que comportamento bacana, parabéns. Aí ele vira para mim e fala assim, então pai, eu estou lavando essa louça para mostrar para o senhor que eu sou seu filho. Não faz sentido. O que você acha que a gente fica fazendo? Ah, eu vou na igreja para falar que sou filho de Deus. Olha, eu vou na igreja porque olha, eu vou ajudar o irmão porque eu sou filho de Deus, para mostrar para Deus que eu sou filho dele. Você já é filho. Você não precisa mostrar nada para ele. Você já é. Entende isso? Faz sentido esse negócio? Olha que legal. Só que tem gente, mesmo que essa natureza adâmica, essa natureza morta, não é gente boa? É gente boa. E como é que você explica esse negócio então? O cara nunca ouviu falar de Jesus, o cara está lá fora, tem um excelente comportamento, entendeu? Respeita todo mundo, não tem problema com a polícia, não tem problema com drogas, não se envolve com prostituição, não se envolve com adultério. O cara pensa num cara reto e não tem Jesus. Como é que você explica isso? Perguntei para Deus, tá? Sabe o que ele falou? Olha o que Deus falou. Presta atenção aqui, ó. Gênesis 2:9. E o Senhor fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para comida. Então, para que serve a árvore? Comida. E a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, lembrando, para que serve a árvore? Comida, ou seja, alimento. Só que o que Deus falou? Teve uma ordem aí. Olha o que Deus falou. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Inclui quem aqui? A árvore da vida. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Gênesis 2:16-17. Então vejamos, quando o homem, junto com a mulher, come da árvore do conhecimento, eles se tornam o quê? Seres humanos. Eles eram seres espirituais e agora se tornaram seres humanos. Continuam sendo seres espirituais, mas em corpo humano. Mudou o negócio. Ou seja, se tornaram mortais. Pessoas mortais são pessoas que morrem. Ok? Só que aqui, toda vez que você ouve, você não vai falar assim: a culpa foi da Eva que comeu a fruta. Não foi assim? Irmão, deixa eu falar um negócio para você. Ó, só uma defesinha aqui rápida. E viu a mulher que aquela árvore, Gênesis 3:6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto. Ou seja, ela foi lá na árvore, pegou e comeu. E o que ela fez? Deu para o seu marido, e ele comeu com ela. Minha esposa está sentada ali. Se a minha esposa vai ali na bolsa dela, pega uma fruta e morde e fala assim: quer um pedaço? O que ela vai ter que fazer? Ou ela vem até aqui, ou ela joga, entendeu? Ou eu vou até ela, sim ou não? Significa onde que estava Adão nesse momento? Do ladinho da mulher, do ladinho. Ele foi tão junto dela quanto ela, entende? Todo mundo fala: Adão, Eva que fez o erro. Não, os dois fizeram, porque ele estava do lado. Importante você prestar atenção nas coisas da Bíblia, ó. E deu também ao seu marido. Onde estava o marido? Lá do lado da rua? Não! Chega aí, rapaz! Estava
do lado. Estava ali naquele trelelê com a serpente. Se liga nisso, tá? Só para você pensar. Mas voltando lá nos gente boa. Lembra dos gente boa, não? Quando você come da carne do bem e do mal, da árvore do conhecimento do bem e mal, presta atenção como é que acontece. A árvore do bem é o conhecimento do bem. Então essas pessoas que não têm Jesus, mas são pessoas retas, o que ela está comendo? Do conhecimento do bem, da carne boa. Eu estou comendo da carne boa da árvore. O quê? Ser um bom marido, ser uma boa pessoa, respeitar as leis. Eu estou comendo da carne boa. E quando eu não sou uma boa pessoa? Eu estou comendo da carne má, da carne ruim, da carne estragada. Entendeu? Aí é onde o cara rouba, onde tem a corrupção, onde ele adultera, onde ele se prostitui. É a carne ruim da árvore. Essa é a diferença. Mas continua morto. Ele continua morto, porque a natureza dele é morta. Ou seja, em outras palavras, nós ainda vivemos na prática, querendo resolver o sintoma do problema. Ou seja, estamos comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, em vez de comermos da árvore da vida, que é Cristo Jesus. Continuamos tentando manter bons pensamentos e sentimentos e certamente um bom comportamento. Deixa eu te falar, o bom pode ser Deus. O bom pode ser Deus. Mas nem tudo que chamamos de bom é Deus. Entenda isso. Então, da árvore do conhecimento você pode comer e vai se tornar uma boa pessoa, uma pessoa culta, inteligente. Você pode escolher se eu vou comer carne boa ou carne ruim. E é importante você entender isso, porque você vai ver com pessoas. Você precisa saber como é que funciona. Mas não é isso que traz vida. Olha bem, resumo da obra até aqui. Estão comigo ainda? Duas pessoas, beleza. A única forma de produzir comportamento santificado é tendo outra natureza, um novo DNA, um DNA de Cristo Jesus. Olha que legal, João 14, 20. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vocês em mim, e eu em vós. Ó, tudo um negócio só. Eu estou no Pai, o Pai em mim, vocês em mim, eu em vocês. Está todo mundo no mesmo Espírito. Olha que legal. Então essa era a velha aliança. A velha aliança é baseada em regras, em comportamentos. Faça isso, faça aquilo, senão Deus te castiga, Deus acaba com a tua vida. Isso era a regra. Eu precisava andar na regra. Eu tinha que obedecer, porque Deus estava entre nós, Deus não habitava em nós. Por isso que eu precisava. Por quê? Porque, irmão, Deus é vivo, Deus é vida. Dele não se relaciona com morto. Ok? E nós somos mortos em Adão, espiritualmente falando, ok? Então, ou seja, na velha aliança, o sangue nos purificava dos nossos pecados, comportamentos, tá? Na nova aliança, Cristo nos ensina que o seu corpo partido é para nos salvar do nosso pecado, morte espiritual, e nos dar vida. Olha que lindo isso. Gente, isso faz todo o sentido na nossa vida. Todo o sentido. Olha aqui, Deus é vida e somente Ele gera a vida. E a vida zoe, do grego, que vem do grego, quer dizer vida abundante. Olha só, portanto, enquanto a gente for morto espiritualmente, não há como Deus se relacionar conosco, pois o seu plano foi sempre habitar dentro de nós. Amém? Estou chegando lá. Efésios 2, do 1 ao 5. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Olha bem, vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, Deus é o quê? Rico em misericórdia, pelo grande amor com quem nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo,
quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões, pela graça vocês são salvos. Ou seja, tudo para Jesus, tudo verte para Jesus, a Bíblia inteira, Jesus, tá? Esse Deus é demais. Muito bem. E como eu sabia que éramos mortos espirituais, né? Como ele sabia que precisaríamos de quê? De vida abundante, porque senão a gente não ia conseguir viver nessa terra. E pelo fato de Adão e Eva acreditar nas mentiras da serpente, nós tornamos-nos pecadores, mortos espirituais, ou seja, sem a verdadeira vida que é o próprio Deus. Tudo bem até aqui? Por isso, e isso é importante você entender, toda busca por vida que não seja centrada em Deus é busca fútil e pecaminosa. Se você não tem Cristo, você pode comer da árvore do conhecimento e se tornar uma boa pessoa, mas você não tem vida e você está em pecado. Por quê? Porque a tua natureza é pecadora, a tua natureza é morte, ok? Quando Deus olha para baixo, Ele só vê dois tipos de pessoas. Alguém sabe dizer quais as pessoas que Ele vê aqui embaixo? Os Walking Dead, os mortos, entendeu? E os vivos, entendeu? Como assim? Os mortos em Adão, os Walking Dead, entendeu? E os vivos em Cristo Jesus. É isso que Deus olha aqui para baixo. Ele olha assim e fala assim: morto, morto, vivo, vivo, vivo. Entende? Por isso que você precisa aceitar a Cristo. Está fazendo sentido, gente? Está tranquilo? Vamos lá. Então, ou seja, portanto, o comportamento pecaminoso, sob a ótica da nova aliança, corresponde ao sintoma do problema. Lembra do sintoma? Sendo que a verdadeira causa do problema é a morte espiritual, em que nós nos encontramos, que é a ausência de vida do próprio Deus. E esse que é o B.O. Se eu não tenho a vida de Deus em mim, eu vou continuar gerando pecados, porque eu sou pecador, eu sou morte, eu estou em Adão ainda. Por isso que eu preciso, Deus quer viver em mim, mas como que eu vivo nele se ele está morto espiritualmente? Como que eu resolvo esse negócio? Olha só. E não tendo vida dentro de nós mesmos, começamos a procurar vida em qualquer lugar em um mundo que está morto no maligno. Ou seja, a carne é a falsa identidade, é simplesmente o agir da alma e do corpo, desconsiderando o espírito. Quer um exemplo para ficar claro que esse negócio agora? Vem cá, você. Vem você também. Olha que legal. Nós somos... pode ficar aí, isso aqui, olhando para eles lá. Nós somos corpo, alma e espírito. Sim ou não? Sim. Essa é a nossa estrutura adâmica. Ok? O que acontece quando eu não tenho o Espírito Santo de Deus? A alma, gente, ela é barulhenta, ela é surtada de pedra. O que acontece? A alma, ela começa a comer da árvore do conhecimento, ok? Carne boa é carne ruim, carne boa é carne ruim. De repente, acontece alguma coisa e ela começa a ficar desesperada. A alma é as minhas emoções, é os meus pensamentos, os boletos que eu tenho para pagar, tudo é a alma. E aonde que a alma reflete? No corpo. Então quando você vê um cara assim, é a alma está refletindo. Aí a alma fala assim: o espírito, fala alguma coisa para mim, dá um help aqui. Aí o espírito fala assim: eu não tenho nada, eu estou morto. Aí a alma fala assim: estou surtada, o que eu faço? E reflete no corpo. Entende? Essa é a estrutura nossa. Então, o que o inimigo fala é: olha, você é alma. E a palavra de Deus fala que não, você é espírito. A sua identidade não é carne, alma, é espírito. Você precisa entender isso aqui. Está tranquilo aqui? Então toda vez, aí o que a alma faz? Ela se vira para o mundo e eu vou buscar a vida no mundo. Eu estou sem Deus, vou buscar a vida no mundo. É por isso que quando chega aqui, que o Espírito Santo não está aqui, qualquer coisa que eu vou colocar aqui, o que vai acontecer? Eu aceito. Qualquer espiritismo, qualquer coisa que entrar aqui, vai fazer dar problema lá, no corpo. Por quê? Porque ela está virada para o mundo. Vira para lá, fazer favor.
ela está virada para o mundo, ela está virada para o corpo, para os desejos do corpo, eu preciso, eu. Essa que a alma faz. E o Espírito fala, eu não tenho como alimentá-la. Mas é boa pessoa. Mas vai chegar uma hora que ela vai conquistar tudo o que ela precisa. E não vai ter um buraco dentro dela. Por quê? Porque não está alimentado. Amém? Amém. Pode sentar, fazer um aplauso. Entendeu? Ficou claro isso? Então, não tem. Ficou claro, irmão? Não é bênção isso? Isso fez um teco na minha cabeça. Falei, Jesus! Mas eu estava assim, ó. Aí Deus olhou assim e falou assim, na cabeça. Tacou a pedra assim. Acertou. Eu falei, nossa, cara, não faz sentido. Eu falei, tem que ter algo mais. Tem que ter algo mais. Eu não posso ser só justificado do meu pecado e viver essa vida pecadora. Tem que ter alguma coisa a mais. Está faltando um pedaço do Evangelho aí. E é isso que Deus está falando conosco hoje. Amém? Olha que legal. Enquanto o nosso ponto de referência for a nossa alma, permaneceremos vacilando entre pensamentos e sensações boas e ruins. E como é que a gente resolve isso, irmão? Olha aqui a solução. É por esse motivo que Jesus veio nos dar vida. Ele sabia que precisava resolver a causa do problema da nossa separação com Deus. A gente estava morto. Como é que eu vou resolver? Como é que eu vou me relacionar com Deus que é vida, se eu estou morto? Não dá, não é? E aí, continua lá, em João 10:10. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Mas para que eu vim? Eu vim para que tenham vida, e vida plenamente. Gente, vida plena é vida completa. Pode estar o céu caindo, dentro de mim eu tenho vida. Entende isso? Isso faz sentido, irmão. Isso faz sentido. Olha só. Por isso, quando olhamos para a cruz, temos que ver os dois lados dela. Por isso que eu fiquei feliz na hora que eu vi a cruz, porque eu estou falando da cruz. Eu precisava de uma cruz, olha. Olha que legal. Existem dois lados da cruz. O primeiro lado é o sangue de Cristo. É o sangue de Cristo Jesus derramado para o perdão de todos os nossos pecados. Todos. Presente, passado, futuro. Até o que eu vou pecar, irmão, já está zerado. Não é legal isso? Olha só. Nos justificando, irmão. Sabe o que é que o irmão falou aqui? Como é que é o seu nome, irmão? Cleito. Cleito falou aqui, ó. Nós somos justificados. Justificados, irmãos, é tornar-se reto em Deus. É tornar-se como Deus. E como é que eu me torno como Deus? Ó, continua. Nos justificando e nos livrando da condenação do comportamento pecaminoso, do sintoma. É para isso que veio. Esse é o primeiro lado da cruz. O sangue derramado de Cristo serve para isso, para me justificar, me deixar santo perante o Senhor. E depois, qual que é o segundo lado? Esse que é o legal, olha lá. O segundo lado é a nossa inclusão no corpo de Jesus. No corpo, inclusão, batismo. Eu estou em Jesus agora. Partindo para a remoção do pecado, natureza pecaminosa de Adão, que é a raiz do problema, além de receber uma nova identidade em Cristo Jesus. Isso não é bênção? Então o sangue serve para quê? Me purificar. Preciso me lavar. Mas se eu só receber o sangue de Jesus, irmão, eu sou um morto limpinho. Só isso. Ó, o Walking Dead limpinho. Hã? Eu não posso ser só limpinho, eu tenho que ter mais. Aí Deus falou, opa, mas pera lá, tem meu corpo. Oh, tem meu corpo, você precisa comer do meu corpo. Aí sim, quando você come do corpo, aí eu mato a raiz do problema, que é a morte, é o pecado de Adão que estava em mim, que não está mais. Aleluia! Exemplo, quando eu bebo, eu como algum alimento, veja bem, isso é legal. Está vendo essa água? Gelada, boa, obrigado, irmão. Uma benção. Acabei de beber essa água. Se abrir o Nicola agora, vocês vão conseguir separar o que é água, o que é Nicola? Aí é que está. A matemática de Deus, irmão. 1 mais 1 é 1. A matemática de Deus, 1 mais 1 é 1.
Sabe por quê? Porque quando eu bebo do sangue de Cristo e eu como do corpo de Cristo, eu me torno um com Ele. Entendeu porque você tem Santa Ceia, irmão? É para você ir se tornando um com Ele. Cristo vai crescendo dentro de você e vai chegar num ponto que eu não sei mais. Como é que é o seu nome, irmã? Na hora que eu encontrar a Alessandra, eu falo assim: eu não sei se é Alessandra, se é Jesus, onde começa Jesus, onde termina Alessandra. É uma coisa só, porque eu me torno um com Ele. Eu não tenho mais a natureza pecadora, a natureza adâmica, eu tenho a natureza de Cristo, DNA novo. Eu nasci de novo. Está fazendo sentido? Está claro isso? Você tem que entender isso. Por isso que eu fiz a pergunta lá no início da pregação: quem sou eu? Você é um ser espiritual abençoado. Põe isso na cabeça, você é um ser espiritual. Então, ou seja, eu sou um com Ele. Ou seja, o Espírito é estável, unificado, calmo. Esse é o Espírito. Minha esposa gosta muito disso, porque ela é calma, tranquila. Ela gosta. Quando eu falo alto, você falou demais. Eu tenho que aprender a falar no Espírito com ela, né? Agora a alma é o que? Turbulenta, barulhenta, faz barulho. Nicola, você não vai conseguir, você não adianta. Ela assim, ela é surtada de pedra, tá? E o que ela faz? Ela invade violentamente o nosso corpo com todo tipo de emoção. E aí o que acontece? Nos mantendo de que forma? No auge da instabilidade. Já viu alguém surtado? É a alma surtada. A alma está doidona. Olha aqui. E o corpo só reflete o que a minha alma é. Vem os irmãos aqui de novo do exemplo aqui. Vem lá, vem de novo. Vocês são bons atores. Mas agora a Alessandra vai fazer o papel do Espírito Santo. Vem aqui. Isso. Agora eu recebi uma nova vida. Cristo em mim. Amém? Glória a Deus. Aí a alma está virada para lá. Surtada. Meus boletos, tem que pagar, meu Deus, será que vai dar certo? Jesus amado. Alma, surtada. Aí o Espírito faz assim: ô maluca, vira pra cá. Por quê? Porque o Espírito Santo está ministrando no meu espírito e fala: aquieta-te, alma. Amém. Faz sentido isso? Amém. Por isso que Davi fala: aquieta-te, alma. Lembra daquela canção? Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Que voz? Oi, voz, tudo bem? Alessandro, Espírito Santo. Entende isso? O Espírito Santo fala com o meu espírito, que fala com a minha alma, que reflete no meu corpo. Aleluia. Benção. Não é benção isso? É benção. Uma salva de palmas pro pessoal. E é isso que eu quero que vocês entendam. O corpo, alma e espírito. E o Espírito Santo de Deus. A nova aliança. Então, quando eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Ei, Jesus, o Senhor é bom demais. É isso. Essa é a segunda parte do Evangelho. Eu preciso comer do seu corpo, eu preciso beber do seu sangue para me tornar um com Cristo, um com o Reino. E aí eu sei quem eu sou. Aí a alma começa a surtar. Você fala: sossega, calma. Isso, dá um pedala nela. Quem manda aqui? O Espírito. O Espírito. Eu gostaria de já chamar o louvor, porque eu estou concluindo. A nova aliança produz comportamento santificável, compatível com a nova natureza que recebemos de Deus. É isso que acontece. Neste ponto, aquilo que eu falei para a Alessandra, nesse ponto, quando eu me encontrar com ela na rua, eu não sei aonde começa Jesus e onde começa a Alessandra. Simone, eu encontro com a Simone e falo: Jesus, é você? É Simone? É Jesus? Porque a gente é um só com Ele. O meu comportamento não deixa de ser filho. Eu não vou deixar de ser filho com Deus. Não é o meu comportamento que diz, é o Espírito Santo de Deus que habita dentro de mim, através de Jesus, que faz toda a diferença. Por sermos os beneficiários da nova aliança, fomos unidos a Deus, recebemos a sua própria natureza, somos filhos amados em quem o Pai tem grande alegria.
Como resultado, somos feitos santos em processo de crescimento e amadurecimento emocional e espiritual. Aí fica difícil. Aí fica fácil quando eu tenho Cristo. Jesus, Ele foi feito o que nós éramos, para sermos o que Ele é. Quando Ele morre na cruz, nós morremos com Ele. No plano espiritual, eu já nasci com Ele. Você só precisa trazer isso à terra. E quando o céu invade a terra, a capetaiada vaza. Não tem conversa. A alma quieta, o seu coração se tranquiliza, os pensamentos calmos. Lembra que eu falei? O espírito é calmo, equilibrado. A alma não. E aí Satanás quer dizer que a tua alma é a tua identidade. A tua alma não é a tua identidade. A tua identidade é o Espírito Santo. Essa é a diferença. Por intermédio destas, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. 2 Pedro 1,4. O nosso velho eu foi crucificado na cruz com Cristo, e o novo eu nasceu do Espírito Santo de Deus e foi ressuscitado com Cristo e está assentado com Ele nos lugares celestiais. Irmão, você já está lá. Você já está lá. Você já está lá. Ter conhecimento da nossa verdadeira identidade faz a gente viver com a consciência de Cristo. Entende? Quando eu sei que eu sou um ser espiritual, eu tenho consciência espiritual. A minha alma não me abate mais. Amém? Em lugar de viver em consciência de pecado. Nosso verdadeiro eu é quem realmente somos no nível espiritual. E aí eu pergunto: quem é você? Quem sou eu? Sabe qual é a resposta? Você é a natureza de Deus. Você foi formado da mesma matéria-prima de Deus. Você é filho e filha amada de Deus, em quem o Pai tem grande alegria. Eu quero que você coloque-se de pé e vamos cantar esse louvor com júbilo,